vez. Bom dia, gravando agora. É muito bom poder estar aqui, oportunidade de trabalho, oportunidade de estarmos juntos. E hoje estreando a gravação aí no Google Meet, com todos aqui interagindo nessa palestra, com nossa conterrânea Joselina Grilo. É uma alegria ter você aqui, Zelinha, com a gente. Minha pró, de Amélia Rodrigues, de muitos anos, também dirigente de Mediúnica. Há muito tempo que eu queria esse momento para a gente tirar dúvidas. Então, diretamente de São Francisco do Conde, hoje, 21 de fevereiro de 2021, com a gratidão no coração e na mente, vamos iniciar a nossa doutrinária da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, evocando toda a natureza, o canto dos pássaros, a beleza das flores, o vento nas árvores. Chega a emocionar quando falamos da natureza. E São Francisco de Assis, esse espírito de luz que coordena a nossa casa, também protetor dos animais, dos doentes, possa envolver todo o Brasil, todos os nossos conhecidos e desconhecidos como encarnados, toda a espiritualidade, aqueles que estão nos hospitais, as famílias que possam ser confortadas todos os dias, pois a vida continua. E agradecer à espiritualidade maior essa oportunidade de estarmos aqui, uma manhã de domingo de aprendizado. Abre, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para compreendermos sempre mais os estudos, a doutrina, o Teu Evangelho, Senhor. Obrigado pelos instrumentos que aqui temos de nos comunicar, de poder nos ver por essa internet. E tanta coisa que a gente vem desbravando e iremos desbravar ainda mais para melhorar a nossa comunicação, assim como tão refinado é no plano espiritual. Já iniciamos a nossa tarefa. Já estamos treinando cada vez mais o refinamento dessa divulgação da doutrina espírita através dessa ferramenta poderosa. E assim iniciamos com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, envolvendo a todos que estão presentes, todos os lares, a nossa casa de oração que se encontra com a porta bem aberta, portas e janelas, os portais que se abriram nesse instante, agradecemos toda a espiritualidade que se faz presente. Pai nosso que estás no céu, que glorificado seja o seu nome. Que venha a nós ao vosso reino, e seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra, como no mundo espiritual. O pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. E hoje, a doutrinária de hoje, a nossa companheira Zelinha, que estará falando sobre o médium na atualidade. Bom dia a todos que estão chegando. Mais tarde, a gente vai estar dando sinal aí para poder interagir. E aí, Zelinha, já pode chegar com seus slides, Zelinha. Microfone desligado aí. Não, já abri. Ô, Mari, eu ouvi a moça falando para deixar já a apresentação a postos, então eu deixei para você, e aí eu não, até para facilitar também. Então, pode abrir, eu já tirei, só foi o teste. Pronto. Deixa eu ver aqui, tela cheia. Eu não estou dando conta de ver aqui as apresentações, mas enquanto isso, para mim não está aparecendo, apareceu no momento que você colocou a apresentação, mas agora eu não estou vendo, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Não, eu não estou vendo a apresentação, Mari. A minha eu tirei, você vai abrir. Ah, sim. É para você apresentar como você pediu. Pronto, deixa eu ver se eu consigo. É isso aí, mas eu me acomodei porque. Deixa eu ver se eu consigo. Fique tranquila que eu sei que está todo mundo aqui querendo aprender mais ainda mais você, né? Então faça o seguinte, Mari. Coloque você, deixa eu fazer a abertura e você coloca. Porque eu me acomodei, eu já estava providenciando. Quando eu vi a moça falar,
E aí, deixa eu começar. Primeiro, eu quero dar bom dia. Bom dia a tantas pessoas queridas, e eu estou vendo aqui Marlice, né? E Janete, eu não quero Doralice, Maria da Conceição, Valdenice, nossa querida Marini, e também tem uma pessoa muito querida minha que está aqui também, minha querida Uraí. Então, gente, é bom dia para todos vocês, paz e luz para a gente, que a gente possa, nesse momento, ter um encontro de fato de aprendizado. É lógico que a gente não tem a pretensão de estar aqui, eu aqui agora eu vou ficar, a apresentação vai tomar uma parte maior, o slide vai tomar uma parte maior da tela, mas não tem problema. Ainda assim, o importante é que a gente, nessa manhã, a gente compartilhe um conhecimento sem ficar no lugar de que tem esse conhecimento pronto para passar. Na verdade, é uma troca. É por isso que eu gosto muito dessa forma de trabalho, com essas plataformas que a gente pode trocar, a gente vê as pessoas, né? Ainda que as pessoas fiquem com a sua tela fechada, o seu vídeo fechado, não queira apresentar, não tem problema, mas a gente vê o nome, a gente sabe que a pessoa está ali. E tem o chat que a pessoa pode colocar, é lógico que eu não vou ficar muito olhando, mas Mari vai olhar, se tiver alguma pergunta. Se alguém quiser, de repente, perguntar, levanta a mãozinha, a gente dispõe dessa ferramenta, né, que é levantar a mãozinha, Mari vai ver aí, e a pessoa fala, pergunta, porque, na verdade, é uma conversa. É uma conversa que a gente vai ter sobre mediunidade na atualidade. E aí a gente pode começar lembrando que a mediunidade, ela não é algo que começa com a doutrina espírita, lá nos idos de 1957, 54, 6, 57. A mediunidade, ela é de todos os tempos. A gente pode até dizer que a mediunidade tem o mesmo tempo da própria humanidade. Quando surge o homem, quando surge a relação, a mediunidade também surge. Então, ela não é privilégio de uma pessoa, ela não é privilégio de uma cultura, de uma nação. A mediunidade é de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os povos. E o que faz a diferença dentro desse contexto é como as pessoas usam, é qual a finalidade ou que se está usando. E tem uma outra forma bacana da gente pensar é que ela independe dos valores morais, que a gente já sabe. Né? Pessoas com um elevado contexto de conhecimento, uma elevada situação de equilíbrio moral, essa pessoa pode ser médium? Pode, tranquilo. Uma pessoa que não tenha esses requisitos também pode? Pode. Ela pode. Então, nós estamos falando da mediunidade que de todos os tempos existiu, assim como existiram os médiuns, porque para que existisse a mediunidade, para que ela de fato se concretizasse, nós precisamos aí de mulheres, de homens, de pessoas para dar essa comunicação. Então, ela independe de sexo, ela independe do contexto moral, do contexto intelectual, independe do lugar. Isso é a gente falando de um panorama, de uma percepção, de uma condição que vem de muito tempo. Mas se a gente começa a pensar na mediunidade num tempo mais próximo, aí a gente vai encontrar ela num contexto que foi estudado e pesquisado. Mas o que é interessante é que, nessa perspectiva, ela não começa da teoria para a prática. O que aconteceu foi que o fenômeno mediúnico ele foi estudado a partir da prática para a teoria. Foi no contato direto com os espíritos que pôde-se trabalhar a mediunidade dentro de um contexto de estudo, de percepção maior. E aí é que entra para a gente essa necessidade de compreender essa modalidade ou essa forma de se discutir a mediunidade dentro dessa lógica de um conhecimento que foi pesquisado a partir da prática.
E aí vai adiantando aí, Mari. Ou eu não tenho acesso a passar, é você quem passa, né? Aí vamos passar um pouquinho para os conceitos, né? Então, o conceito de médium, que vem do latim medium, meio intermediário, pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário, é um agente, um instrumento mais ou menos cômodo, conforme a natureza, o grau da faculdade mediatriz. Emmanuel vai dizer que a mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação, de interpretação do espírito, imã no próprio ser. E aí ele completa dizendo, sintonia é acordo mútuo. Então, se a gente percebe já que, nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto, período, ele vai dizer, ele vai descrever a mediunidade como um talento criativo da alma. Mas ele vai colocar em seguida sintonia, que é acordo mútuo. Ou seja, a partir nesse momento aí, ele deixa de falar do fenômeno em si e fala do médium. Ele vai direto para a pessoa. Ele vai dizer que é sintonia, ela acontece por sintonia e que é acordo mútuo. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa solta, não é uma imposição da natureza. Porque existe aí um acordo mútuo, visto que a mediunidade é uma força mental que é talento criativo da alma. Pode passar, Mari. E aí entra um ponto básico, né? Como que a gente pode conversar e discutir a mediunidade hoje nesse contexto? E aí a gente pode pensar nesse contexto, não apenas num contexto porque nós estamos num momento onde as informações são muitas, onde nós temos acesso a uma riqueza de outros conhecimentos, mas também a gente pode pensar e começar a discutir nessa ideia de que nós precisamos ter uma qualificação, não só para a mediunidade, porque o próprio processo de evolução do ser humano exige isso. Essa qualificação, ela não está vinculada apenas a alguém que percebeu que tem essa sintonia e essa capacidade de interagir com o mundo espiritual. É da natureza humana evoluir, e para além disso, há uma necessidade que o indivíduo se torne melhor. E ninguém pode melhorar sem se instrumentar desse recurso extraordinário que é a qualificação. A qualificação, volte mais, a qualificação, ela nos convida a dois momentos importantes, ou ela perpassa por dois eixos importantes, que é o conhecimento, e que nesse conhecimento exige conhecer, autoconhecer para praticar. Então, no conhecimento, a gente pode lembrar de 3 pontos. Eu preciso adquirir conhecimento, mas esse conhecimento precisa me instrumentar da capacidade ou da possibilidade de eu me autoconhecer para que eu possa viver aquele conhecimento adquirido de uma forma consciente e funcional. Que a gente vai conversar disso um pouquinho mais adiante. E a moral, que são todos os requisitos exigidos na tarefa de uma criatura que quer ser melhor, porque a moral não exige ou não está apenas voltada na condição de um indivíduo desenvolver bons hábitos,
mas porque a moral adquirida juntamente com o conhecimento possibilita a expansão da consciência, possibilita o indivíduo acessar dimensões de si próprio que antes ele nem sequer dava conta ou pensava que ele possuía. Por isso que André Luiz vai colocar para a gente de uma forma muito sábia que a luz do conhecimento amartear o espírito contra ou preparar. Eu acho que esse amartear aqui, né, de forma bem colocada, mas bom, foi literalmente tirado do livro, a gente não vai discutir isso aqui agora, é outra coisa. Então, a luz do conhecimento amartear o espírito contra as armadilhas da ignorância. Então, essa colocação aqui está dizendo que existe em nós um vasto campo que é ignorado por nós. Longe de discutir essa ignorância num campo puramente intelectual, nós estamos falando de uma ignorância que é ainda por nós desconhecida na condição de espíritos imortais que somos. Vá lá, Mari. Então, a gente pode começar falando um pouquinho da qualificação dos conhecimentos, lembrando que o médium, na atualidade, ele precisa atualizar-se. Então, acompanhar o progresso da humanidade é algo interessante, porque a gente precisa da história, mas a gente precisa compreender que a história, ela tem uma função extraordinária de nos indicar caminhos que já percorremos, mas que ela precisa ser entendida e compreendida com um olhar do conhecimento que já possuímos hoje. A história não é estanque, parada no tempo. Essa história, quando o indivíduo nega a acompanhar a história, e aí a gente fala do médium, quando ele esquece que, naquele contexto que Allan Kardec trouxe, as ideias, todo o conhecimento prático, teórico sobre a mediunidade, era um contexto social completamente diferente de hoje. Nesse contexto daquela época, no contexto daquela época, muitos comportamentos nossos eram aceitos socialmente. Vários. Inclusive, a gente pode citar até o período da escravidão, onde determinados pensamentos religiosos e outras pessoas da vida cotidiana, do comum, diziam que o negro não tinha alma. Por isso, eles estavam ali para servir. Isso é só para falar uma coisinha, porque são vários. E se a gente parar para pensar naquela época, a mulher, o papel da mulher, o papel da criança. Então, esse contexto, naquela época, não era discutido de forma tão grave, uma coisa que hoje é de suma importância para que a gente pense, que é o preconceito. Imagine um médium preconceituoso. Imagine, como é que ele pode mesmo servir? A quem ele vai servir? Qual é a qualidade moral? Qual é a qualidade de intelectual? E a gente vai falar de uma condição mesmo intelectual, que o indivíduo tem de dar uma comunicação. Se ele próprio tem limitações para expandir seu conhecimento, se ele barra a si próprio da convivência com aquele que, de uma forma pré-conceituosa, ele já descreveu e entende aquele indivíduo daquela forma, e não se dá o trabalho de compreender o indivíduo no seu contexto, dentro da sua realidade. Isso é característico das pessoas que querem muito que o mundo gire em torno do seu umbigo. É característico do indivíduo que tem seleção de pessoas. Então, acompanhar o progresso da humanidade é, antes de tudo, aprender a gostar de gente. Quem não gosta de gente
seleciona pessoas, mas seleção se faz de plantas. Essa planta é desse grupo, né? Os animais fazem parte dessa cadeia, desse grupo, mas gente não, porque gente já caminhou por esses espaços, já desenvolveu o seu psiquismo nessas estruturas, já aprendeu a caminhar, aprendeu a pensar, vivendo com digamos, essas situações que muitas vezes temos preconceito. Então, essa atualização é importante para o indivíduo, porque estudar as obras de Allan Kardec, preso àquele contexto daquela época, sem se abrir para o novo, é justificar o seu preconceito, é justificar o seu atavismo, é continuar justificando tudo aquilo que imola e que lhe torna uma pessoa ainda refém da sua própria história cultural. Né? Aí, ser ativo dos acontecimentos que envolvem a sociedade. Pois bem, e aí a gente pode trazer para agora uma ideia bacana de pensar, que é a respeito do momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia. Beleza. Gostaríamos de estar vivendo outro momento? Gostaríamos. Mas o que é que a gente está vivendo? Esse momento. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso que cada um escreva a sua história. Porque é um momento que impacta o planeta. É um momento que não é localizado numa comunidade. Todo o planeta está sofrendo, todos os povos, em maior ou menor grau, estão aí vivendo os efeitos da pandemia, da Covid-19. Ocorre que muitos que se colocam fora do contexto por estarem isolados e se isolam, mas não se isolam por conta do Covid. Se isolam porque já tem essa disposição, já estava com essa disposição de se afastar do movimento que a sociedade e que a humanidade está vivendo, e usa isso como um grande recurso. Na verdade, ele é refém dele próprio. Então, o médium, e aí entra eu, que não conseguia ficar fora da casa espírita. Era impossível pensar, não participar de uma mediúnica, porque eu sou médium. Agora ele se vê fora desse contexto, ele não tem como estar lá praticando a mediunidade. E aí? Vai fazer o quê? Vai simplesmente cruzar os braços? Então, nesse momento, ser ativo nos acontecimentos que envolvem a sociedade é buscar outras formas de exercer a mediunidade. Entendendo que mediunidade não é apenas e não se dá tão somente no intercâmbio com o espírito para que todos percebam, para que todos vejam. No silêncio da sua prece, no silêncio do seu coração, percebendo que envolve a sua comunidade, você pode ajudar. Por isso que eu defendo, pessoalmente, eu defendo essa modalidade para os trabalhos da Casa Espírita. Isso aí é uma voz minha, eu estou falando em meu nome, Joselina. Eu defendo essa modalidade de apresentação de trabalho nas doutrinárias, nas casas espíritas, principalmente as casas pequenas, para que haja essa interação, para que a gente veja, ó, Marlice, Janete, Doralice, Marini, por aí eu estou vendo, e dê vez e voz a essas pessoas para conversarem, e focalizar o trabalho para a comunidade, eu saber o que está acontecendo com a minha comunidade. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ajudar e colaborar com a minha comunidade. E nas doutrinárias, um trabalho voltado para a comunidade que está sofrendo e muito. Então, eu deixo de ser um médium que está sentado às quintas, aos sábados, ou uma hora, e passo a ser médium da minha própria comunidade. Porque eu vou me interessar pelas pessoas da minha comunidade. Eu vou saber o que está acontecendo com elas, para trazer para as doutrinárias, para que possamos fazer vibrações e trabalhos para esse pessoal.
Isso é ser ativo nos acontecimentos. Então, as instituições que podem alcançar de uma forma maior a comunidade, outras comunidades, ótimo, maravilha. Mas se a minha instituição tem condição de alcançar a dimensão da rua, do bairro, para mim, já é uma grande coisa. Esse é o meu pensar. Então, o conhecimento e desconhecimento, que é outro item, e alicerçar o conhecimento. Conhecimento é saber, ter consciência do que eu conheço, e ter humildade para saber o que eu desconheço. Por ser médium, não tenho a obrigação de conhecer todas as coisas, mas tenho o dever de saber o que conhece e exercer bem esse conhecimento. Por isso que alicerçar o conhecimento não é só dizer que conheço, é reconhecer o que não conhece. É não sentir na obrigação de ter respostas para tudo, porque nós não temos. É não se sentir no direito de estar julgando outros médios de outras denominações, seja na denominação do africanismo, né, os candomblecistas, os ubandistas, os umbandistas, seja qual for, dos evangélicos que têm a sua forma, simplesmente rotulamos, mas a pergunta é, quantas vezes nós fomos para essas instituições pesquisar essas comunicações? Porque era isso que Allan Kardec fazia. Em nenhum momento ele condenou nem criticou, ele apresentou formas de qualificar as nossas comunicações. Mas ele, em nenhum momento, isentava a responsabilidade e o compromisso da pesquisa. Então, incorrimos no erro de falar daquilo que nos conhecemos, baseado numa teoria, esquecendo que aquela teoria proposta por Allan Kardec foi fruto da experiência prática. Ele convivia com aquelas experiências. Por isso, ele se colocava nessa posição. Então, conhecer a função que o indivíduo exerce, o médium, ele precisa conhecer a sua função. Eu sou médium de psicografia, pronto, investigue, pesquise, faça experiências, peça a companheiros que averiguem a sua comunicação, se coloque. Mas há uma autossuficiência nisso aqui. E o indivíduo perde a grande oportunidade de conhecer a função que exerce. Ele exerce de uma forma automática e não se dá conta daquilo que está acontecendo. Ele esquece que ele está emprestando todo um organismo, uma estrutura psíquica, emocional, e perde a oportunidade de aprender. Então, conhecer manejo dos fluidos. A partir desse momento, ele aprende a conhecer, ele passa a conhecer o manejo dos fluidos. Como isso acontece? Até que ponto esse sentimento, essa expressão é minha? Onde começa? Onde eu começo? Onde eu entro? E onde eu saio nisso aqui? E a maioria de nós, os médiuns, e eu estou falando aí já de uma forma generalizada, desconhecemos isso. Vamos lá, Mari. Então, a Adenauer diz uma coisa bacana, quando diz assim, o fenômeno mediúnico, vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Pronto. O fenômeno mediúnico é espiritual e psicológico, ao mesmo tempo, pois ele se processa por via do inconsciente humano, o qual se localiza no perispírito. O conhecimento da psique humana é fundamental para a compreensão de como se processa uma comunicação mediúnica. O conhecimento da psique humana é importante. Mas como é que você empresta a sua casa e você não sabe o que essa pessoa está fazendo com a sua casa e na sua casa? O indivíduo precisa conhecer. Ele precisa se especializar nisso? Não.
ele precisa se instrumentar de ferramentas para ter conhecimento e perceber o que está acontecendo com ele. Então, quanto mais se estudar o psiquismo humano, mais próximo se chegará do espiritual. E aí, nós pegamos também um material legal que diz assim, é preciso, pois, que possamos restabelecer comunicações seguras, confiáveis e democratizadas com o mundo espiritual, que diminuamos nosso ego, recuperemos o espírito crítico e estudemos Kardec e busquemos a ética de servir desinteressadamente. O inconsciente é a ferramenta onde estão todos os recursos, todas as informações que possuímos, inatas, e também aquelas que vão se acumulando ao longo do conhecimento. Tudo aquilo que não temos consciência, tudo aquilo que necessita de gatilhos, que necessita de experiências para ela se manifestar. Então, esse inconsciente aqui é uma riqueza que a gente pode e deve buscar compreender. Através de pulsões que carregamos, pulsões de vida, pulsões de morte, toda a energia que carregamos como força para a nossa vida, ela está aqui. E ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta no contato de coisas desejáveis e no contato de coisas indesejáveis. Porque aquilo que recusamos a conviver, aquilo que é inaceitável, nós sempre escondemos. Temos essa ferramenta, a nossa estrutura psíquica, ela tem essa ferramenta de nos resguardar daquilo que é incômodo, que é doloroso, que não vamos dar conta. E também as riquezas de coisas adquiridas e possibilidades. Então, isso é importante, é só uma pincelada. Vamos lá, passe, Mária, para a gente pensar um pouquinho. E adiantando por conta de que a gente precisa agora falar um pouquinho da qualificação moral. Então, a percepção é algo importante, porque da forma como eu percebo o mundo, é a forma como eu julgo as coisas. Então, o indivíduo, ele percebe, por isso as pessoas percebem de forma diferente, porque a percepção é um ato cognitivo, mas ela perpassa por as nossas condições morais e intelectuais. Quando o indivíduo ele é carregado de preconceito em determinadas situações, ele vai perceber a situação com viés do seu preconceito. Então, é importante a gente aprender como percebo o mundo e o juízo de valor que eu faço daquilo que percebo. Quando nós percebemos alguma coisa, é preciso que a gente pare e pense, de fato, se aquilo que estou percebendo é pela ótica do meu preconceito, da minha ignorância, ou de fato eu estou percebendo no contexto real aquilo que se apresenta. É o que a gente chama de distorção de valores. Então, a forma distorcida que a gente percebe as coisas. Então, para que a gente possa trabalhar nossa mente, alguém fala muitas vezes em condicionar, nós temos uma mente condicionada, nós precisamos, tem várias formas de falar que me falhou agora, e eu prefiro usar a educação mental. E aí a gente lembra da questão, se não me falha a memória, 685, lá do Livro dos Espíritos, se não for, vocês me corrijam depois, averiguem depois, que é a educação moral, não aquela dada pelos livros, mas aquela que forma, que muda os hábitos, que forma os caracteres. Então, para que a gente possa, de repente, pensar diferente sobre as coisas e as pessoas, nós precisamos de uma educação dos nossos pensamentos. Que a gente, por muito tempo, ignorou isso e pensa que se pode pensar o que bem quer. Então, a educação mental, ela começa por aquele caminho dos caracteres. Aquilo que se apresenta e a forma como eu penso sobre aquilo.
Eu preciso pensar sobre isso, porque mudar a minha forma de pensar sobre as pessoas e as coisas, e o médium principalmente, ela vai dar ao indivíduo a qualidade, ou qualifica ele para comunicações mais lúcidas. Isso não significa dizer que ele não possa e não deva dar comunicação de pessoas que estejam em sofrimento doloroso, espíritos completamente transtornados, mas, muito pelo contrário, vai instrumentar ele para dar apoio e uma qualificação maior àqueles que necessitam da sua ajuda. Essa percepção é fundamental para isso que eu acabei de falar com vocês agora sobre os médiuns, né, na comunidade. O que eu posso fazer por minha comunidade, visto que eu trabalhava na comunidade de forma diferente, normalmente atendíamos as pessoas da comunidade, mas agora não estamos mais fazendo aquela reunião mediúnica que fazíamos. Então, faça esse processo, eduque seu pensamento e para perceber o sofrimento do outro no lugar do outro. O problema é que a gente percebe as pessoas querendo que as pessoas venham para o nosso lugar. Eu percebo o outro com o meu olhar deformado daquilo que eu gostaria que o outro fosse. Então, o outro está doente porque ele foi incapaz, ele foi descuidado, ele não usou a máscara, ele não fez. Não estamos aqui para julgamentos, não cabe. Nosso papel aqui é fazer a nossa parte. Ao outro compete o outro. Então, se o outro está ainda nesse comportamento, faça um trabalho de esclarecimento, dando exemplo, ajudando aqueles que estão naquela condição de desconforto, com comportamentos inadequados para o momento que estamos vivendo, mas através desse processo aqui. Perceba o outro como alguém que ainda não é capaz de compreender que quando ele se expõe daquela forma, ele compromete, porque aqui entra uma coisa chamada responsabilidade social. O indivíduo ainda não acordou para a responsabilidade social. Ele não tem responsabilidade social. Mas eu tenho, você tem, então faça o seu trabalho. O equilíbrio emocional, que é importante, que a gente não tem como existir sem esse processo aqui, sem essa percepção e essa educação mental. Não tem como. Então, esse equilíbrio emocional, ela tem ela depende disso aqui para que a gente possa exercer o autogoverno. Autogoverno, gente, é deixar de ser autômato, ou seja, viver em função da necessidade do outro, estar respondendo sempre aos apelos emocionais do outro e ter um governo de si, ter responsabilidade sobre si próprio. Não estar direcionando, responsabilizando o outro quando se desequilibrou emocionalmente. O desequilíbrio emocional é responsabilidade de quem se desequilibra, porque é um processo interno, não é externo. Se o que acontece lá fora me desorganiza, é porque estou desorganizada por dentro. Então, o autogoverno, ele é importante. Ah, mas falar é fácil, com certeza. Precisamos entender que nós estamos num processo de aprendizagem. Então, a autodisciplina envolve a educação mental, a educação daquilo que eu penso, daquilo que eu quero para mim. Repensar, parar para se indagar e se interrogar. Por que eu agi assim? Em que momento isso desarticulou meu pensamento? Porque é fácil ser médium, ostensivo, no sentido mais amplo da palavra, e responsabilizar sempre terceiros pelo que está acontecendo. Mas você não está dentro de casa, no isolamento, você não está interagindo com as pessoas como estava no centro espírita. Então, o problema é esse? Nós não temos o que fazer? Tem muita gente sofrendo. Tem gente passando fome, tem gente necessitado de uma escuta, tem gente necessitado. A única coisa que no momento não se precisa é de mais juiz,
já temos muitos juízes da vida alheia, da causa alheia, sem estar instrumentados, sem ter autorização para isso. E por isso que a gente precisa de autenticidade. Quem não é autêntico consigo, não pode ser autêntico com os outros. Então, se pensamos uma coisa, sentimos outra e falamos outra, nós estamos num processo aí de agressão, de cisão conosco. Há uma ruptura aí. E aí lembra do inconsciente? Aquilo que está inconscientemente guardado em nós e que ignoramos, quando não somos autênticos, essas ferramentas, elas aparecem das suas várias facetas, e aí os esquemas sociais, os esquemas psicológicos, eles vão se manifestar através daquilo que o externo oferece. E nós fazemos uma ponte com aquilo que não temos no momento estrutura para lidar, e nos desequilibramos. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para entender o que eu estou falando, gente? Sim. É porque eu estou falando e eu estou olhando aqui o horário também. Temos 5 minutinhos e eu já vou aqui. A escuta, que é importante, que é escutar o silêncio externo e o silêncio interno. Esse silêncio externo, no meio de todo barulho, você pode escutar aquilo que ninguém escuta. É o silêncio externo. É a capacidade de perceber, via auricular, aquilo que os olhos não percebem. É fazer uma leitura inarticulada do ambiente, percebendo no outro, ou escutando do outro, o grito sonoro, ou o grito mais alto da própria alma. Essa escuta, ela se dá através da autenticidade, através da percepção da educação mental, através do processo do progresso que nós acompanhamos, da capacidade que a gente tem de trabalhar os nossos preconceitos, de respeitar o direito e o livre-arbítrio do outro e não fazer juízo de valor daquilo que desconhecemos, só porque temos uma leitura teórica. A leitura teórica não nos autoriza a falar daquilo que desconhecemos na prática. Porque se alguém descrever para a gente uma fruta que a gente nunca comeu, uma laranja, por exemplo, ela pode descrever o quanto ela quiser, mas a gente só vai conhecer o sabor da laranja quando degustarmos a laranja. Fora isso, será desconhecida. Como Deus ainda é desconhecido para nós. Como o amor ainda é desconhecido, porque nós temos leituras teóricas, mas a vivência nossa ainda não alcança, e o médium, por ter essa possibilidade de estar interagindo com as dimensões espirituais, mais do que as pessoas que não são médiums ostensivos, estou falando que todo mundo tem essa possibilidade, não é privilégio só dos médiums, ele tem a capacidade de trabalhar, e há a importância desse silêncio interno, porque no silêncio interno ele se escuta, ele se conhece, ele aprende, ele acessa dimensões através da prece e da meditação, que muitas vezes as pessoas que não têm o hábito não alcançam. E esse silêncio externo, que é a dor do outro, ele vai compreender de forma que a maioria das pessoas ignoram. E ele tem essa possibilidade. Porém, nada do que foi falado até agora será possível sem humildade. A humildade é a capacidade que a gente tem de saber da nossa limitação. É a capacidade que a gente tem de se abrir para o novo. É a possibilidade ou a oportunidade que damos-nos de não querer aquilo para o outro, aquilo que não queremos para nós, mas também não justificarmos a nossa incapacidade de sair do lugar por conta do outro. Não faço isso porque fulano não quer. Eu gostaria muito, ou estou muito incomodada, porque eu estou sentindo a ganância de fulano, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e, no entanto, se alimenta e aproveita da ganância do outro para continuar.
se aproveita da ignorância daquele outro para continuar no mesmo lugar. Não adianta, não quer mudar, não quer mudar, e continua ali. Na verdade, a gente não consegue mudar ninguém, porque nem Jesus fez isso e nós já sabemos. Nós só conseguimos mudar a nós próprios. E como já estamos finalizando, então é preciso, pois, para que possamos restabelecer comunicações seguras, confiáveis e democratizadas com o mundo espiritual, que diminuamos nosso ego, recuperemos o espírito crítico, isso a gente já viu lá adiante também, não foi? Estudamos Kardec e busquemos a ética de servir desinteressadamente. Mas tem outro ainda, acho que é o último, passa, Maria. Por favor. Essa não creiais maior, não, volte aí, Mari. Pronto. Então, nós precisamos lembrar que a mediunidade é algo natural, que os médiuns, por melhores que sejam, estão sujeitos a falhas e, por isso, devem submeter constantemente o que captam do além, a crítica alheia e ao cruzamento com percepções de outros médiuns. De outros médiuns, não está dizendo aqui de outros espíritas, não, viu, gente? Médiuns espíritas, não. Eu não vi esse complemento aqui, médiuns espíritas, não. A gente precisa pensar, muito, a volta dos nossos trabalhos presenciais. Porque o YouTube, ele está cheio de trabalhos, de toda Jaiz. Trabalhos extraordinários, trabalhos medianos, trabalhos. E eu não vou falar se são bons ou são ruins, eu estou dizendo que tem trabalhos lá. Trabalhos com manifestações espíritas. E a gente vai dizer que está tudo errado? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser a nossa volta? Como é que nós estamos, né? Nós estamos naquele lugar de donos da verdade, de conhecedor, né? Porque eu tenho Kardec, e nós já lemos mesmo as revistas espíritas, as 12 revistas espíritas, nós tomamos mesmo, conhecemos mesmo Kardec, né? Estudamos mesmo. Qual é o olhar que nós estamos estudando Kardec? Bem, então os médiuns não devem procurar e nem mesmo aceitar projeção, liderança e popularidade por serem médiuns. Isso a gente já sabe. Agora, finalizando, passe, Mário, último. Agora sim, não te creiais, só para a gente pensar. E aí, nós estamos falando para todos nós, lembrando que médiuns, todo aquele que sente maior ou menor grau, a influência dos espíritos, por assim dizer, é chamado de médium. E para os espíritos, para André Luiz, todos nós somos porque estamos sempre em contato com o amigo espiritual, com mentores. Então, menor ou maior grau nós estamos. Então, não te criais maior ou menor. Com as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. É isso, meus amigos, queridos dessa manhã, todos e todas. Depois a gente conversa, porque é para isso que... Lembrando que todo conhecimento, todo estudo, ele é passível de acertos e de equívocos. Nós não estamos aqui com a verdade única e absoluta. Esse tempo, pelo menos para mim, já foi, graças a Deus. Então, é a oportunidade de aprender sempre. O conhecimento é uma construção de todo o tempo. É isso. Esqueci do áudio. Mari, eu não ouvi você, não. Vou perguntar novamente. É uma pergunta minha aqui que me inquietou logo no início. Aí, mais alto um pouquinho. Se a pandemia também não veio testar a nossa educação mediúnica, a nossa prática,
a nossa percepção, a nossa educação mediúnica mental e a nossa prática mediúnica, nos trazendo um novo modelo mais evoluído na percepção? A pandemia, ela tem um processo que é a oportunidade da gente ir ao encontro de nós mesmos. Então, eu não vejo que ela tenha essa função, assim, direcionada para que os médios, não. Ela tem uma possibilidade do indivíduo fazer uma nova caminhada. Porque talvez pela primeira vez de tantos tempos, a gente esteja tendo a oportunidade de conviver com alguém que por muito tempo a gente negou essa convivência, que é conosco mesmo. Então, ela deu a gente, tirou a gente os brinquedos que nos distraíamos, que era estar sempre ali e acolá, fugindo de nós mesmos, e nos trouxe, nos está dando a oportunidade desse encontro. Nesse caso, nesse contexto, sendo o indivíduo médium, uma caso de uma mediunidade ostensiva, e aí é a grande pergunta, bom, se a gente, na condição de médiums ostensivos, e não podíamos ficar, gente, eu tenho que ir para o centro, porque eu preciso da comunicação. Às vezes não dava para assistir doutrinária, não tinha como participar de outras atividades. Mas a mediúnica eu tenho que estar, porque eu preciso estar lá conversando com as pessoas. E, de repente, se vê cerceado disso. A grande pergunta é, se eu pensava assim, o que isso quer me dizer? Então, tem várias respostas, mas ela deve ser encontrada por cada um. É de fórum íntimo isso aí. Contudo, uma resposta que cabe a todos nós é a que eu falei antes. Repense, vá para o YouTube, veja lá as palestras, escute, volte para as revistas espíritas, volte para as obras de Allan Kardec, estude, faça a comparação. Não julgamento. Talvez seja o grande momento da gente romper com o preconceito e entender que existe o espiritismo, que não tem um povo escolhido. O espiritismo é patrimônio da humanidade. Então, cabe em qualquer contexto onde haja comunicação mediúnica. Só precisa aprender a entender, respeitar essas comunicações. É o que a gente precisa. Esse é o meu pensamento. Então, para os médiuns, é um bom momento de pensar sobre isso também. Alguma pergunta, gente? Já estamos finalizando. No chat não tem não, Mário? Não, a gente ficou conversando sobre essa questão, sobre esse novo formato. Está tirando todo mundo da caixinha e todo mundo voltando para dentro. Um comentário aqui que a gente discutiu foi sobre isso. É isso mesmo. Virgínia mesmo falou aqui, não iremos voltar iguais, os formatos tendem a se modificar diante do que foi imposto pela situação emergencial que estamos vivendo. Ou talvez imposto, ou escolhido por nós, inconscientemente, nós escolhemos esse momento. Esse momento é uma escolha nossa. Esse momento é uma escolha nossa. Nós escolhemos esse momento. Por imprevidência, por invigilância, mas ele está aí. É o que temos para agora. Mas eu creio que ele tem uma riqueza extraordinária. Porque novos conhecimentos, novas relações, e aí entra um momento rico para essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, discutirmos outras coisas, outras formas de pensar. Mas o indivíduo precisa estar desprovido dos seus preconceitos. Né? Viver na sua caixa de preconceito é justificar o seu ataque. Lembre-se, pense nisso. Olha, viver na sua caixa de preconceito, dizendo isso é certo, isso é errado, fulano está errado, fulano está fazendo bem. E aí eu lembro de Chico Xavier, né? Quantas pessoas criticavam Chico, porque que pena que ele é espírita, ele é de tal segmento.
A gente precisa ter cuidado, porque talvez a gente, na condição de espírita, também tenha esse comportamento com o outro. Olha, que pena que essa comunicação é nesses moldes e não é nesse. Oh, que pena. E a gente vai sempre perdendo a oportunidade de se educar. Educação é a base da sociedade. Educação perpassa por um caminho muito sinuoso, que é romper com os nossos atavismos, que é romper com os nossos preconceitos, é sair desse lugar de dono da verdade, desse lugar de vítima, desse lugar de senhor disso e senhor daquilo, dessa posição que é bom sempre ter alguém abaixo de mim, dessa posição incômoda de quando vê alguém galgar alguma coisa diferente, às vezes o indivíduo nem tinha pensado naquilo, aí se sente incomodado. Quando esse incômodo promove o avanço da pessoa em outros campos, ótimo, mas quando a pessoa quer imitar a pessoa, aí a coisa complica. Então, é muita coisa. Esse momento é muito rico, isso a gente não pode discutir de jeito nenhum. Conceição abriu aí o microfone. Alguma pergunta, Conceição? E muito doloroso também. Rico, mas a gente não pode esquecer do sofrimento, da dor, que está muito grande, e cada vez mais a gente sente batendo na porta da gente. As várias experiências de pessoas que nós estamos tendo, de pessoas queridas nossas, bem próximas, perdendo pessoas queridas, sem ter o direito de sair, lidando, e é uma discussão que eu penso que as casas espíritas deveriam hoje estar preocupadas com a sua comunidade, trazendo esse trabalho, falando dessa dor, dessa depressão, desses tantos transtornos que as pessoas estão vivendo, né? O luto, que é uma coisa importantíssima de ser discutida. Não o luto de que perdi, eu estou falando de luto, o luto de perdas, o luto afetivo. Esse luto, desse momento, dessas pessoas queridas, próximas a gente, sem ter tido o direito de estarem juntas, independente se foi de Covid ou não. E a gente precisa. É muito sério tudo isso. Conceição. Oi, Maré. Oi, gente. Bom dia novamente. Bom dia. Não uma pergunta, Maré, mas assim, uma reflexão, né? E assim, porque quando ela falou aí dessa questão, você fez a pergunta com relação à pandemia, e ela respondeu que é um momento da gente se aceitar e se conhecer, né? Tá um momento com a gente mesma. Eu sempre gostei, assim, de estar eu em algum lugar, em algum momento, só pensando, não só, porque o pensamento da gente nunca deixa a gente só, mas estar pensando no que eu fiz, no que eu estou fazendo, eu enquanto família, eu enquanto colega. Então, essas reflexões, como ela colocou aí, é muito boa. E eu fico assim, eu ficava muito assustada, é uma coisa que me assusta muito, quando as pessoas fazem assim, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais. Eu digo, gente, será que as pessoas não tá vendo que é um momento de se conhecer, se redescobrir? E se eu não aguento a minha presença, se eu não suporto a minha presença, o eu mesmo, eu comigo mesmo, descobrindo minhas verdades, descobrindo minhas dúvidas, me questionando, pesquisando e tentando me entender, quem é que vai me aguentar? Então, assim, essa colocação, essa resposta que ela deu aí, me deu um fortalecimento muito grande, né? A pandemia, ela deu essa oportunidade de a gente se conhecer interiormente, né? E quantos de nós ainda não refletiu sobre isso? Eu costumo dizer, eu gosto muito de estar sozinha, dentro de casa, no silêncio, estudando, lendo, porque é uma reflexão que depois de um dia do corre-corre, da semana, quando a gente para e busca assim, essa resposta dentro da gente mesmo, é tão confortador. Eu gostei muito, essa é uma colocação, gostei muito da palestra dela, das colocações. Me encontrei. Só Que isso. bom. Nice também tem uma pergunta, seu microfone está desligado. Eu vi, tem uma pergunta aqui interessante, as experiências holísticas se contrapõem à mediunidade no espiritismo? Bem, o que é experiência holística para você? Essa é a pergunta. O que é que você está falando quando você diz experiências holísticas? Eu preciso saber. Nice. Oi. Diga aí, Nice. Bom dia, Joselina. Bom dia, meu amor. Diga. O reiki é uma delas. O reiki é uma delas. Não só o reiki de Mikao Usui,
japonês, mas o reiki das nossas ancestralidades, que advém da nossa terra aqui nas Américas, ou seja, indígenas, né? Então, quando você diz que a mediunidade ela é universal e vem de um processo único nosso, ela não está circunscrita dentro apenas da construção acadêmica kardeciana. É isso? Bem, essa pergunta ela é interessante porque ela nos leva a pensar, ou a um caminho, que é, qual o modelo do centro espírita que eu frequento? Então, nós estamos falando de estruturas dentro do espiritismo, e nós estamos falando do espiritismo numa questão ampla. Então, se eu tenho dentro de se eu milito numa casa espírita, onde as ideias como reiki e outras não são aceitas, aí é um processo da casa, e a gente não pode dizer a eles, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se você me pergunta se essas experiências se contrapõem, eu não creio, nada se contrapõe à mediunidade. Mediunidade é um processo. A mediunidade é um fenômeno espiritual, que ela passa pelo processo de evolução nossa. À medida que a gente vai afinizando, digamos assim, as estruturas do nosso perispírito, e aí entra tanto a estrutura psíquica, emocional, maior possibilidade se tem de trabalho. Mas nós estamos falando de círculos fechados, você sai do macro e vai para o micro. Uma coisa ela se apresenta assim, outra coisa é, o que a casa quer? E aí é uma outra conversa para um outro momento. Mas que ela se contrapõe, não. A mediunidade no espiritismo, primeiro, a mediunidade, a gente precisa pensar também, Val, que a mediunidade, e aí eu creio, claro que você sabe, a mediunidade não é do espiritismo. Mas como você perguntou no espiritismo, então a prática, aí eu entendi, você está perguntando a prática da mediunidade no modelo do espiritismo de uma casa espírita. Aí é uma coisa. Mas se você vai para outros formatos, isso aí pode ter certeza que é comum, às vezes, esse trabalho. Porque se tem um modelo se é isso que você está falando, e aí se não for, você me corrija, você está falando de um modelo de passe que a casa espírita estabeleceu. É uma coisa, é da casa, isso aí é institucional. Mas se você fala o espiritismo, a mediunidade, num contexto, num conhecimento que o espiritismo passa, aí você está falando de uma outra coisa. Eu não sei se você me fez entender. Mas antes de você, Val, e aí você pode dizer se deu para entender ou não, Doralice, essa pessoa querida que eu estou vendo aqui na tela, ela falou uma coisa interessante, que é dizendo assim, que se a pessoa não convive consigo, né, a importância de conviver consigo. E aí, Dora, só para botar mais pimenta aí nessa conversa nossa, a gente pode dizer assim, imagina, se eu não gosto de conviver comigo, como é que eu vou ser um médium suficientemente bom, equilibrado, para conviver com pessoas que nem gosta da humanidade, nem gosta de ninguém, uma pessoa que está completamente naquele momento transtornado. Eu não gosto de mim, eu não gosto dos meus defeitos, porque esse não gostar de mim, Dora, quando a gente diz assim, sabe o que a gente está falando? Está dizendo que a gente não gosta daquilo que é inaceitável, daquilo que eu escondo, daquilo que me incomoda. Não conviver comigo é não conviver com minhas mazelas. Então, se eu não gosto das minhas mazelas, se eu não gosto dos meus defeitos, como é que eu vou aprender a ser humano, solidária? Então, o grande momento nosso, gente, viu, Val, que é outra coisa boa da gente pensar dentro dessa proposta sua, é a fraternidade. Experiências holísticas, elas nunca vão se... Quando ela tem essa característica do bem, do todo, pensando no todo, que é ouro é todo, ela nunca vai se contrapor a nenhuma coisa que esteja voltada para o bem. Não existe isso. Agora a gente sabe que existem os contextos que a gente precisa compreender. Mas não sei se eu respondi, Val.
Ô, Zelinha, para a gente encerrar, porque a gente já passou aqui o horário das perguntas, eu bem que avisei, o Wando está aqui, era para uma manhã estar com você. Já vamos pensando nesse formato aí para a gente passar uma manhã com o nosso estudo, como a gente tinha falado. Janete levantou a mão aí para encerrar, Jan. Está todo mundo se mexendo. Vai, Janete, pode abrir o áudio para a gente encerrar. Isso, pode encerrar. Joselina, bom dia, querida. Bom dia, meu amor. Vamos encerrar esse negócio? É um prazer imenso encontrá-la pela segunda vez. A primeira foi na SESIM, na Semana Espírita. A ingratidão dos filhos e os laços de família, nunca esqueci. Foi Viu? mesmo. Um prazer inenarrável encontrar você. Eu só quero encerrar assim, simplesmente. Ó, para você. Eu só quero encerrar assim. Como o próprio Kardec diz, que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. E jamais eu vou negar a minha ancestralidade. Eu tenho uma conexão trazida no meu DNA. Como é que eu vou negar isso? Agora são práticas e práticas, não é? E eu sou holística, eu sou espiritualista, eu sou seguidora de Kardec. E, antes de tudo, eu quero ser seguidora de Jesus. Muita paz, viu? Beijo. Muita paz. Pronto, Zé, vou te pedir para você fazer a prece final. E a gente agradece a todos os participantes, nossa conterrânea Marlice aí, obrigada, Marlice, pela presença do nosso grupo de estudo de Amélia Rodrigues. Eu estou aqui relembrando o nosso tempo de muito estudo, estou estudando de volta com ele, gente, nesse formato, está me oportunizando estudar novamente com o meu antigo grupo, coisa boa, e de segunda estamos lá com o André Luiz. Então, agradeço a participação de todos e Zelinha vai fazer a prece final aí, nos presenteando, porque eu sei que ela vai voltar novamente com esse formato de perguntas e respostas. Adoro. Vamos lá. Então, o nosso momento é de pedir a Deus, de agradecer. Não é nem pedir, é agradecer. Agradecer a Deus por essa manhã, por esse encontro. Agradecer a Deus por cada pessoa, por cada conexão que foi possível nesse momento, nessa interação com o divino, na ânsia que temos de um aprendizado maior. Divino Jesus, amigo de todas as horas, é com grata satisfação que queremos neste momento te agradecer por ter nos dado a oportunidade de estudar teu evangelho e fundamentá-lo à luz da doutrina dos Espíritos, que nos trouxe aqui. Ajuda-nos, Senhor, a esses ensinamentos não ficarem flutuando em nossa consciência, em nosso coração. Que eles façam parte, Senhor, do nosso dia a dia, da nossa vida, assim como o ar que respiramos, assim como a necessidade de alimento sólido e líquido para o nosso corpo. Sejam os teus ensinamentos, sejam esses aprendizados, Senhor, em nossas vidas, para que a gente possa fazer a diferença do contexto social que estamos vivendo, para que a gente possa, Senhor, desenvolver aquelas sementes que tu trouxestes há mais de 2000 anos, as gloriosas sementes da fraternidade universal. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja, assim é. Muita E paz, assim um bom domingo, uma boa semana a todos. Agora estaremos com o nosso grupo também de estudo mediúnico em outro link. Agradeço, que Deus abençoe os lares, a família de todos vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ô, Mari, antes de encerrar, eu queria pedir uma coisa. Eu gostaria que você fizesse um link, se fosse possível, uma leitura, daquilo que as pessoas não concordaram. O que concordou não tem um... O que não concordar. O que não entendeu, não concordou, você me manda para eu repensar, para eu ver e depois eu mando feedback, se as pessoas quiserem, lógico. Viu? Muito bom, gostei. E aí eu mando feedback, né? Alguma pergunta, alguma coisa. Eu certeza que o grupo mediúnico vai querer fazer. Eu vou querer responder. Me manda, não vou dar o tempo de responder imediato, mas com o tempo
Eu dou um tempo que eu preciso, que eu estou muito atarefada agora. E aí eu passo, viu? Tá Tchau, bom. Malice. Tchau, meu povo lindo. Tchau, tchau. A gente vai desconectando.